Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa playlist da Carta aos Romanos. Essa carta, onde vocês já sabem, quem nos acompanha, é a carta onde o Evangelho de Cristo brilha mais. De todos os 66 livros da Bíblia, o livro aonde brilha a glória do nosso Senhor Jesus Cristo através do Evangelho é na carta de Romanos. Paulo, com toda a sua sabedoria, com uma mente brilhante, com a sabedoria vinda do Espírito Santo, nos desenha detalhado todo o projeto, todo o plano de redenção para justificação pela fé de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, meus amores, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo para juntos aprendermos aí um pouquinho mais sobre esse evangelho glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já eu te peço, nos ajude deixando teu like, compartilhando, te inscrevendo no canal, é muito importante. De repente tu tá aí, assiste os vídeos e não te inscreve, não paga nada, também ninguém vai saber se tu te inscreveu ou não. Olha, eu não sei nem se eu posso, nem sei nem se eu sei ver quem tá inscrito, nunca parei para me informar e para ver isso. Então não te preocupe. Ninguém vai saber que tu tá inscrito. Deixa o teu like, compartilha aquilo que faz bem pra ti, ajude a compartilhar com outras pessoas também, tá bom, meus amores? É a única coisa que nós aqui no canal Fundamento já estamos aí quase cumprindo 4 anos de canal e vocês nunca vão ver em vídeo algum a gente aqui pedindo dinheiro para vocês, pedindo qualquer outra coisa que não seja oração, que não seja que vocês nos ajudem se inscrevendo, compartilhando e deixando teu like. Então é de graça para vocês e vai ajudar o canal a crescer, desenvolver e que o YouTube envie essa mensagem para mais pessoas, tá bem, meus amores? Então acompanha comigo. Pega a tua Bíblia e eu espero realmente que tu esteja com a tua Bíblia aí na mão. Nós vamos aí hoje para terminarmos esse capítulo 4 do livro de Romanos, já indo para o 5º capítulo. E esse capítulo 4 é um capítulo em que Paulo mostra, prova nas Escrituras. Ele repete as escrituras, como está escrito, como diz a escritura. Ou seja, além de ele estar falando aqui na carta de Romanos, na verdade ele não está falando algo novo, ele está repetindo algo lá do Antigo Testamento. Ele está mostrando, provando por A mais B nas escrituras como Abraão, o pai da fé de todos, seja judeus ou gentios, foi salvo. A gente viu no vídeo passado que os judeus tinham em grande estima Abraão, e inclusive uma estima idólatra, inclusive, dizendo que Abraão foi o homem mais santo e mais justo que pisou nessa terra, e que Abraão havia sido salvo por obras, principalmente por causa da circuncisão, e que o falso evangelho ensina que Abraão foi salvo porque obedeceu a Deus para sacrificar Isaac, ou então as teorias mais absurdas dizendo que Abraão foi salvo porque era um bom marido e porque era fiel a Sara. Então a gente viu que nada disso é verdade. A gente viu que Abraão era um pagão, Arão era um morador da antiga Mesopotâmia, né, que hoje é Iraque. Abraão era um iraquiano, Abraão não era hebreu, não era judeu, ao contrário, ele era um pagão e Deus disse que dele faria uma grande nação. De Abraão saiu a nação de Israel que hoje nós conhecemos. Então Abraão não era santo, não era perfeito, não era justo, ele simplesmente era um pagão, um pecador, morto em seus delitos e pecados como qualquer outro. Mas Deus foi lá e escolheu ele. Deus foi lá e disse a Abraão: eu te escolho, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar e eu vou te abençoar. Vai, segue esse caminho, daqui uns dias mais eu converso contigo de novo. Então, é mais ou menos isso. E aí a gente viu a história de redenção, de como Abraão foi salvo, porque ele creu. E Abraão
creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A gente viu no vídeo passado, é bom a gente dar uma pincelada, que imputação significa receber algo de outra pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu. Abraão recebeu a justiça de Deus quando ele creu em Deus e que Deus prometeu para ele que da descendência dele, Isaac, viria o Messias, viria o Salvador do mundo. Quando Abraão creu em Deus, nisso que Deus disse para ele, então isso foi essa fé que Abraão teve, nessa promessa de Deus do Messias que viria através da descendência dele, gerou a justificação de Abraão. Abraão foi justificado pela fé. Então essa imputação significa receber algo de outra pessoa. Então isso foi o que Abraão recebeu. Ele não praticou nenhuma obra. Não foi pelas obras da lei, não foi por obediência, não foi por sacrificar Isaac, não foi por nada disso. Foi porque Abraão creu. E a gente leu isso tudo na Bíblia. Então Paulo vem falando desde o início da carta aos Hebreus que a salvação é justamente isso. A salvação é unicamente pela fé na obra de Cristo. Desde o capítulo 1, ele dizia: não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do gentil como do grego como do bárbaro. Por quê? Porque no evangelho a justiça de Deus se revela de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Então essa justiça que é a de Deus, que ele nos dá, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, é nesta justiça que toda a raça humana, desde Gênesis, foi salva. Todos aqueles que um dia nós encontrarmos no céu, todos vão falar a mesma língua, o mesmo idioma e dizer: fomos salvos pela graça mediante a fé no Messias. Ou do Antigo Testamento, no Messias que viria, ou nós do agora do Novo Testamento e da história até os dias de hoje, no Messias que já veio. Tá bom, meus amores? Então tudo isso Paulo vem nos ensinando e hoje nós vamos continuar. A partir do versículo 13, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa salvação pela fé e não pelas obras da lei. Paulo é muito insistente, meus amores. Sabe, quando, assim, até questão de lógica e de inteligência. Quando a gente começa a ver algo com muita insistência nas escrituras, muita repetição, é porque aquilo ali é muito importante. E se Paulo insiste em ficar falando o mesmo assunto várias vezes, como a gente viu, Paulo, numa frase, num versículo, ele repete 3, 4 vezes a mesma palavra, o mesmo sentido, o mesmo ensinamento, num versículo. Então, quando ele insiste muito, é porque isso é muito importante e o assunto da salvação é ou não é importante? É a única verdade que existe para salvar as pessoas da ira de Deus e do inferno, e do pecado, e do diabo, e de tudo que existe, que leve ela à condenação eterna. Então é importante outra, porque existe a rebeldia. As pessoas são rebeldes quando elas ouvem a verdade. Então Paulo, como um bom judeu religioso, sabia que muita gente ia ficar duvidosa, ia ficar criticando, enfim, como nós vemos nos dias de hoje, rebatendo a verdade do evangelho, querendo justificar, querendo se justificar, querendo dizer, mas não é bem assim, não, mas não é assim, então o que eu faço não serve de nada, então eu posso ser uma má pessoa e mesmo assim eu vou ser salvo. Então, quando Paulo faz questão de repetir muitas vezes para ficar claro que a salvação não é por obras da lei, é pela fé em Cristo. Logicamente que uma vez tu salvo pela fé em Cristo, tu vai passar a viver em santidade. Então tudo isso a gente já explicou e é sempre bom pincelar, e por isso vocês vão ver que aparentemente os assuntos são muito, muito parecidos, mas é a Bíblia. E quando a Bíblia fala, a gente se cala. A gente não pode rebater com a repetição de Paulo, a insistência dele. E muito menos pode vir rebater comigo, né? Porque eu só tô lendo a Bíblia pra vocês, né, meus amores? Então, presta atenção, porque o ensino de hoje, gente, é glorioso. Provavelmente vamos ter que dividir em 2 partes, porque vai ter muita coisa pra gente falar, tá bem? Então, abre o teu coração, abre os teus ouvidos, que a graça de Deus esteja sobre ti, que essa palavra entre no teu coração e traga com elas muitos frutos de vida. É o que eu desejo pra vocês que vão estar aqui comigo, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Eu vou ir lendo alguns textos e a gente vai explicando, tá? A intenção aí do 13 até o 25, terminar o capítulo 4 hoje. E diz assim: não foi
por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, então anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Tá, daqui a gente volta, eu vou entrar nesse assunto mais daqui a pouco, mas agora vamos ficar com essa primeira parte. Então vocês viram que eu acabei de ler aqui? Vamos voltar e vamos explicando. Não foi por intermédio da lei que Abraão não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Então o que Paulo está dizendo aqui? Ei, não foi por cumprir a lei. Veja bem, Paulo está falando com uma igreja que fica em Roma, a carta aos Romanos, uma igreja que fica em Roma, mas que é uma igreja constituída quase toda ela por judeus. Judeus que haviam se convertido da lei mosaica para o cristianismo. Então Paulo está praticamente aqui falando com judeus que faziam parte. Claro, havia gentios também, mas a grande maioria era judeu. Então Paulo está falando aqui, veja bem, não foi por intermédio da lei que Abraão e a sua descendência, se referindo a Isaac, que dele depois viria o Messias, não foi pela lei que Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Lembra quando Deus chamou Abraão, dizendo que ele seria herdeiro, pai de muitas nações, constituiria Abraão como pai de muitas nações, e que ele seria herdeiro daquela terra, e que ele abençoaria as famílias da terra, e que todo aquele que abençoasse Abraão seria abençoado, os que amaldiçoassem Abraão seriam amaldiçoados, que a descendência dele seria como numerosa como as estrelas do céu. Então, quando Deus fez essa promessa para Abraão, lembra que a gente viu que ele nem era ainda circuncidado, que ele era um gentil, que ele era um pagão, e Deus chamou ele e fez essa promessa para ele? Então aqui Paulo, com muita sabedoria, está dizendo: ei, não foi pela lei que Abraão e a descendência dele recebeu a promessa que seriam herdeiros do mundo, e que a descendência dele que viria, o Messias que viria de Isaac, seria o rei dos reis, o rei e senhor desse mundo. Não foi por obediência à lei. E por que não? Porque a lei de Moisés veio 430 anos depois de Abraão. Vamos vendo a ordem cronológica dos assuntos, meus amores das histórias. Os patriarcas, Abraão, Jacó, Isaac, vieram antes, 430 anos antes de Moisés nascer, e de Moisés ser príncipe do Egito, e de Moisés tirar o povo do Egito e ir para o Sinai e receber as leis de Deus. Passaram-se depois de Abraão 430 anos até que Moisés recebesse a lei no Sinai. Então Paulo está falando aqui: ei, vocês têm que raciocinar. Não foi pela lei, pelo cumprimento de obediência à lei, que Abraão foi justificado, e que a ele e a descendência dele foi prometido a herança do mundo. Foi antes. Aí ele vem e fala assim: pois
E sim mediante a justiça da fé. E sim mediante a justiça da fé. Quando? A gente já viu. Quando Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Aí Paulo vem assim: pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Aqui, meus amores, eu quero contar uma história para vocês. Abraão, eu vou repetir para ficar mais claro. Eu gosto de explicar assim do meu jeito, porque é o jeito que para mim é mais fácil de entender e de explicar, e pelo testemunho de muita gente é o jeito que fica mais fácil para vocês entender. Muita gente me diz que a maneira que eu explico é uma maneira que faz com que eles venham entender. Eu sempre gosto de falar que eu não sou pastora, eu não prego. Gente, isso aqui não é uma pregação. Isso aqui é um estudo em que eu sento aqui para conversar com vocês e contar a história da Bíblia. E eu venho meditando expositivamente versículo por versículo para poder ensinar para vocês. Então por isso que eu falo assim, bem simples, porque é a melhor maneira de ajudar vocês a entender. Então vamos lá. Então Paulo vem e fala assim, ó, não é pela lei, pelo cumprimento da lei que Abraão foi justificado e Abraão e a descendência dele receberam a promessa de ser herdeiros do mundo. Foi mediante a fé. Por quê? Porque se é os da lei, quem são os da lei? O povo judeu que segue a lei mosaica. A lei que veio 430 anos depois com Moisés no Monte Sinai. Então Paulo está falando assim, veja bem, Abraão não foi salvo pelas obras da lei, nem existia a lei na época dele, né? A lei que os judeus afirmam, né? Nem a circuncisão, porque a gente já viu que ele não estava circuncidado ainda, que faz parte da lei de Moisés, e nem os 10 mandamentos e todos os rituais e preceitos que vêm no livro de Levíticos. Então, se não foi por isso, mas foi mediante a fé na promessa de Deus, a salvação dele. Pois, se os da lei é que são justificados, se os que cumprem a lei, o povo de Israel, o povo judeu que cumpre a lei de Moisés, são os que são justificados, então anula-se a fé, anula a fé, então não precisa de fé, e cancela-se a promessa. Mas espera aí, que fé é essa e que promessa é essa que se a salvação é pelo cumprimento da lei de Moisés, que fé é essa que se cancela e que promessa é essa que se anula? Aí vem a história. Meus amores, lá em Gênesis 15, é uma das histórias mais gloriosas das Sagradas Escrituras. Eu já falei isso aqui em algum vídeo para vocês. Não aqui na playlist de Romanos, não me lembro nem aonde, mas eu lembro que eu falei já isso aqui pra vocês. Quando Deus chamou Abraão e disse assim, tu vai ter um filho da tua descendência, tal, tudo isso que eu falei pra vocês agora, com as estrelas do céu, e você vai possuir essa terra, e enfim. Tudo isso, Abraão disse assim, mas Senhor, como que eu vou ter tudo isso aí se o único que eu tenho é um filho do empregado lá da minha casa que vai ser meu herdeiro, filho do mordomo? É dele, Senhor, que vai ser a minha descendência? E Deus disse, não, vai ser de um filho teu, a tua descendência, um filho que tu vai gerar. Aí acontece a salvação de Abraão. Então Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Aí Abraão vem e pergunta para Deus assim, Senhor, como eu vou saber que hei de herdar, né? Que terei um herdeiro e eu e a minha descendência reinaremos, né? Herdaremos a terra de Canaã e também a promessa espiritual, né? Da minha descendência vinha o teu filho, o Salvador do mundo. Então Deus não disse assim para ele, isso, explicou. Não. Deus foi lá e disse assim, Abraão, eu tô contando para vocês assim, tá, gente? Eu não vou lá ler, porque senão vai ficar demorando muito.
Então Deus falou e disse assim: Abraão, vai lá e me traz um animal assim, outro animal assim, outro animal, várias classes de animaizinhos, e disse: agora bota eles de um lado, corta no meio, coloca de um lado um pedaço, de outro pedaço de lado, faz um corredor. Olha só, quando Abraão creu em Deus, na promessa dele, e perguntou: Senhor, como que eu vou saber? Tipo, né, a ansiedade. Senhor, quando? Como vai ser? Como, onde, quando será? Aí Deus não respondeu. Deus simplesmente disse assim: vai lá, pega os animais, parte no meio e espera. Então Abraão foi lá, pegou os animais, abriu, partiu no meio, fez um corredor. Aí, por que isso? Porque no passado, nesta época, nas origens da história, os acordos, os pactos, as alianças, os contratos que eram feitos, eles eram feitos com animais. Hoje os contratos que a gente vai lá e assina, parte tal, se compromete a isso e aquele outro, e tu te compromete a isso e a isso. Quem descumprir paga multa, as cláusulas de multa, enfim, tudo isso. Antigamente eram feitos com os animais, se partiam os animais, cada um se colocava de acordo com aquilo que cada um correspondia à sua responsabilidade, e então eles iam lá e partiam aquele animal, e o propósito de partir aquele animal era o seguinte: ó, eu tô fazendo essa aliança contigo, e se eu falhar contigo, tu pode fazer comigo a mesma coisa que foi feito com esse animal, ou seja, me partir no meio. Realmente, a morte, né? Os pactos antigamente eram muito firmes, assim. Então, ou tu cumpre a tua palavra ou é a morte. Então, foi exatamente isso que Deus fez. Abraão entendia disso, de pactos, entendia como funcionava isso, essa aliança. Então Deus foi lá e disse assim: ó, eu vou fazer um pacto contigo, eu vou fazer uma aliança contigo. Pega os animais, parte ele no meio, e eu vou fazer uma aliança contigo. E o que aconteceu? Abraão foi lá, partiu os animais, e aí o que acontece? Abraão agora estava esperando, né? Porque o pacto era cada uma das partes passar na frente dos animais, para ali selar o pacto. Passa um, passa o outro, e ali tá acordado. Se eu não cumprir o que eu te prometi, então tu pode fazer comigo isso, ou seja, a morte, né? Então as consequências de faltar com a palavra. Então Abraão corta os animais e fica esperando. E agora, em que momento eu vou passar e em que momento Deus vai passar? Porque é um pacto dele comigo, né? Que ele vai me dar a promessa dele. E eu vou ser fiel, vou obedecer. Ok, o que acontece na história? Lá em Gênesis 15, a Bíblia fala que Deus coloca Abraão para dormir. Ai, gente, eu me emociono com a soberania, com a grandeza e com a misericórdia e com a graça desse Deus. Porque isso é graça, gente, isso é misericórdia. Deus coloca Abraão para dormir um profundo sono. Abraão passou lá a tarde toda espantando os urubu, as aves de rapina que queriam vir tocar no sacrifício ali nos animais. Abraão passou a tarde toda abanando: cadê Deus pra gente fazer esse voto logo e eu passar aqui no meio, né? E nada, de repente Deus coloca Abraão para dormir. E a Bíblia fala que Deus passou no meio daqueles animais. E Deus passou o quê? Sozinho. Deus não disse: Abraão, acorda aí e passa aqui para cumprir a tua parte do acordo comigo, Abraão. Deus não fez isso. Deus não fez isso. Por quê? Porque Deus sabia que Abraão não ia cumprir. E se Abraão não cumprisse uma coisinha das cláusulas do acordo que Deus faria com ele, ele seria morto. Porque essa é a condição do ser humano morto em seus delitos e pecados. A gente não pode cumprir a lei de Deus, a gente não pode cumprir os pactos, os votos, as coisas que a gente faz com Deus, porque estamos mortos em delitos e pecados. E até quando a gente nasce de novo, a gente não consegue cumprir perfeitamente.
A gente ainda é manchado pelo pecado, e Abraão era um pecador exatamente como eu e como tu. Então Deus sabia que ele não poderia passar por ali, porque se ele passasse por ali, Deus fulminaria ele, porque ele romperia, quebraria o pacto na primeira oportunidade, porque essa é a natureza do ser humano, sempre inclinado para o mal. Tá dando para entender? Então a Bíblia fala que Deus passou e fez o pacto sozinho, a aliança sozinha, enquanto Abraão estava dormindo. Quando Abraão acordou, Deus já tinha passado, consumido os animais e o pacto já estava feito. Olha a graça de Deus. Abraão não precisou fazer nada, Abraão não passou. Só Deus passou. E quando Deus passa ali, Deus está provando o que para Abraão? Ei, eu fiz um pacto contigo. O que eu fiz? O que eu te disse que eu ia fazer? O que eu te disse que eu ia fazer? Lembrem-se, eles levavam muito a sério os pactos, as alianças. O ser humano, pecador, morto em delitos e pecados, levava muito a sério o pacto da cortança dos animais e passar por meio. Se eu não cumprir contigo, tu pode me matar. Agora, se um ser humano morto em delitos e pecados era fiel quando fazia um voto dessa maneira, agora vocês imaginam Deus, o justo, o santo, soberano, o dono da verdade, o fiel. Então o que Deus estava falando com aquilo ali? Ei, eu passei porque eu sou fiel. É na minha fidelidade que tu tem que confiar. É na minha palavra que tu tem que crer. E eu não vou falhar com a minha promessa. Eu te disse que tu vai ter um filho, e desse teu filho, da tua descendência de Isaac, vai vir o meu, que vai salvar o mundo. E tu vai herdar essa terra e toda a tua descendência. Todo aquele que for filho de Abraão, que andar nas pisadas de Abraão, não só os da lei, os judeus que se converterão crendo no mesma coisa que Abraão creu, no Messias que viria, mas também os gentios que crerão também no mesmo Cristo Messias que Abraão creu, como a gente viu no vídeo passado. Então, por isso que Paulo vem aqui agora e fala assim: ei, se foi por lei, se é por lei que as pessoas são salvas, então anula-se a fé de Abraão, a fé que Abraão teve na promessa de Deus, no pacto de Deus que não pode mentir, quando ele passou pelo meio dos animais e fez uma promessa para Abraão. Então anula-se a fé nisso e anula-se essa promessa também. Se é somente agora por intermédio da lei, que só veio 430 anos depois, então, se é por isso, então anula lá a promessa que Deus fez para Abraão. Quando ele colocou Abraão para dormir, ele passou pelo meio dos animais e consumiu os animais. Vocês estão entendendo, gente? A sabedoria de Paulo para ensinar isso aqui? Ele voltou lá atrás no pacto de Abraão. E na história deles, na história do povo judeu e na história da aliança, dos pactos, do grande valor que eles dão pros pactos e para a palavra que eles tinham, e que era inclusive a morte para quem não cumprisse. Olha só como Paulo falei. Vocês têm que botar a cabeça de vocês para funcionar, meus irmãos. Porque se é por lei, que na época de Abraão nem tinha. Mas se agora vocês querem dizer que é por lei, pelas boas obras e por ser os circuncidados e boas obras e ações sociais e trazer para os dias de hoje sacrifício, o teu dízimo, a tua oferta, os teus votos e o teu jejum, a tua oração, as tuas boas obras, o quanto tu é bom. Se for por isso, então se anula a fé que Abraão teve no Messias que viria e se anula o que Deus prometeu, se anula a promessa. Para que então promessa? Para que fé? Para que promessa de Deus? Vocês estão vendo que a ensinança de Paulo, o perigo de ele estar querendo trocar, substituir uma promessa impossível de se quebrar, porque era da parte de Deus, por algo que era temporário, porque o próprio Moisés, o próprio Deus, o próprio Moisés falou que aquilo ali era temporário, que a lei de Moisés, o pacto mosaico era temporário.
Ai, gente, eu me glorio, eu oro para que o Espírito Santo comece a trabalhar na mente, na inteligência, no coração de vocês para entender isso. Pois, se é os da lei, os que são herdeiros, os que são salvos, aqueles que cumprem a lei, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Cancela para quem então? Então, o pacto que Deus fez, vocês estão vendo, gente, o quanto é perigoso isso, sabe? Gente, é muito perigoso rebater com a verdade das Escrituras. Porque aparentemente, vou trazer para os dias de hoje, aparentemente é uma discussão até ridícula entre calvinistas e arminianos, pentecostais, reformados e sabe, e eu não suporto esse burburinho, essas coisas religiosas de querer ficar discutindo. Não se trata disso. Não se trata disso, de eu acho que é assim, eu acho que assado, tu tem que me respeitar porque eu tenho a minha opinião, eu sou arminiano, eu creio que a salvação depende de mim, eu tenho que ajudar Deus já fez a parte dele, agora eu faço a minha. Neopentecostalismo, as seitas que predominam hoje no Brasil e no mundo, que Deus fez a parte dele, agora eu tenho que sacrificar também. Gente, parece uma coisa simples assim, tu com a tua fé, eu com a minha, tu crê nisso, eu creio nisso, parece que é uma coisa simples, mas não é. É simplesmente anular a promessa que o Deus que não pode mentir fez. Quando eu quero discutir sobre soberania, sobre graça e sobre salvação unicamente pela fé em Cristo, eu tô indo contra um pacto que Deus fez, uma promessa que Deus fez lá atrás a Abraão. De que só ele passou e prometeu. Ele, porque ele não pode negar aquilo que ele é fiel. Então fica aqui a dica pra ti que fala, não, eu sou arminiano, e porque vocês calvinistas são muito radical, e porque não sei o quê, e porque o que importa é o sangue de Cristo lavado. Não, o que importa foi o que Deus prometeu. E o entendimento que tu tenha do Cristo, do sangue derramado de Cristo, pela graça, pela salvação nele unicamente pela fé, e não pelo que tu faz. Ficou provado aqui no pacto que Deus fez com Abraão, que Abraão não podia fazer nada. Porque se ele se atrevesse a passar pelo meio daqueles animais, ele seria fulminado, aniquilado. E é o que vai acontecer com todo aquele que enche a boca para falar, eu faço a minha parte. Eu chamo a atenção de Deus. Eu sou boa pessoa. Eu vou para o céu porque eu não faço mal para ninguém. É o que vai acontecer, é como se estivesse passando pelo meio dos animais e Deus vai fulminar. Porque no céu não entra a justiça própria. No céu não entra alguém que tem uma auto-opinião de si mesma. No céu entra aqueles de cabeça baixa que dependem unicamente da justiça recebida de Cristo. O pobre de espírito, o miserável. Aquele que sabe que não tem nada. Então não é uma simples ideologia, não é uma simples rebatimento calvinista, arminiano, reformado, pentecostal, não é nada disso. É ir contra a promessa de Deus, é o que Paulo está falando aqui. Se é por obra, se é por lei, então anula a promessa. E quem é que vai ter a cara o louco que vai ter a cara de chegar diante de Deus e dizer assim, promessa que tu fez não me interessa, porque eu vou fazer a minha parte para alcançar a salvação. É isso que Paulo está falando aqui, meus amores. Tu vai ter coragem de anular a promessa de Deus? Que é impossível. Mas na tua soberba, no teu orgulho, no teu achismo, de ser, eu sou arminiano, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Tu vai anular a graça de Deus, talvez com a boca tu não fala, mas com o teu comportamento, com as tuas atitudes, e querer, ao fazer alguma coisinha para chamar a atenção de Deus, tu tá fazendo isso. Então, começa a aprender a meditar nas Escrituras. Para de rebater com o teu orgulho religioso, religião e nomenclaturas.
O fato aqui não é ser calvinista, o fato aqui é ser biblista. É ser aquilo que as escrituras dizem. E eu não sou louca de querer anular a promessa de Deus. E muito menos o dom da fé que Ele me deu para crer naquilo que Cristo fez. Para que fé então? Cancela, anula-se a fé. Para que fé? Se eu não preciso de fé para ser salva, a fé salvadora. E nem tampouco me importa o que Deus fez, o pacto que Deus fez com Abraão. Porque o pacto que Deus fez com Abraão, ele vem até a mim e até a ti. Eu espero que tenha ficado claro isso. Somos os descendentes de Abraão, todos aqueles que creem naquilo que Abraão creu, como a gente viu no vídeo passado, no Messias que viria. Meu Deus, gente, eu de verdade, eu oro para que o Espírito Santo trabalhe na mente de vocês, para vocês começar a meditar nas escrituras de maneira correta e entender. Aí ele vem e fala assim, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Meus amores, a lei não gera salvação. Cumprimento de lei e de boas obras e de carregar um título e de carregar anos de uma instituição religiosa, isso não gera salvação. O fato de tu não matar, não roubar, aparentemente cumprir algumas obrinhas, cumprir alguns mandamentos, algumas coisas, isso não vai gerar salvação. Ao contrário, a lei suscita a ira, a lei desperta a ira, e a ira de quem? A ira de Deus, desse Deus que se ira todos os dias contra pecado e pecador, conforme está escrito. Deus se ira todos os dias, Deus se indigna todos os dias contra pecado e pecador. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, mas onde não há lei, também não há transgressão. Por quê, meus amores? O que é a transgressão? Se tu desobedece à lei de Deus sem saber, se tu é ignorante, por exemplo, tu vai passear numa cidade, tu não conhece lá a lei de trânsito, as placas daquela cidade, tu não conhece, tu passou por um pardal lá, tu nem sabia que tinha, levou a multa. Tu levou a multa, ignorante, mas tu levou a multa. Tu não errou de propósito, tu errou por ignorância. Então, quando a pessoa não conhece a lei e erra, ela tá pecando. Porque toda desobediência à lei é pecado. Então, quando eu desobedeço uma lei de Deus, mas eu sou ignorante daquela lei de Deus, então eu estou pecando, mas eu não sou uma transgressora. Aquela que erra porque quer, de propósito. Agora, quando eu conheço a lei, e ainda assim eu peco, eu descumpro, então eu sou uma transgressora. Eu sou duplamente pecadora. Eu sou má caráter. Porque eu conheço a lei, eu sei ela, e eu vou lá e digo, vou fazer errado mesmo. Então eu sou mau caráter, eu sou uma transgressora. Tá dando para entender? Então Paulo está dizendo aqui que os da lei são duplamente pecadores. Porque o que impossibilita mais eles ainda de salvação. Vocês estão vendo, meus amores? Os judeus sempre insistindo, e hoje o mundo evangélico, né, os pentecostais e as seitas neopentecostais, e insistindo que a salvação é por boas obras, por obediência. Paulo está dizendo que quem acredita que a salvação é por boas obras e por obediência à lei são duplamente pecadores. Por quê? Porque a lei suscita a ira de Deus contra o pecado e pecador. Por quê? Porque eles descumprem. Além de serem pecadores por natureza, nascidos, mortos em seus delitos e pecados, conhecem a lei e ainda assim desobedecem. Duplos pecadores. Mais difícil ainda de se salvar.
A condenação é muito maior, porque se tu peca sendo ignorante, a tua condenação vai ser uma. Agora, se tu conhece e peca, a tua condenação vai ser dupla, maior. Olha aqui Paulo alertando, mas vocês, desculpa lá a palavra, vocês são burros, né? Paulo tá falando. Então, sabe, tá faltando um neuroninho aí, gente. Vocês que se apoiam na lei para salvar, vocês estão se condenando duplamente, porque vocês não podem cumprir. Porque vocês conhecem a lei e não cumprem. Não podem e nem querem. Não podem porque estão mortos em delitos e pecados e já são pecadores por isso. E não querem porque querem continuar no seu pecado. Ou seja, duplamente pecadores. A condenação é pior. Então ele fala, pelo amor de Deus, Deus está dizendo para vocês que a salvação é unicamente pela fé em Cristo. É a justiça dele que ele está dando para vocês. Só vocês confiar no que Cristo fez. Tá dando para entender? Então Deus, a justiça da lei, a justiça de cumprir a lei não gera salvação. Ao contrário, gera condenação e duplamente condenação. Porque todo mundo sabe do pecado, todo mundo conhece os 10 mandamentos, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é errado matar, que é errado roubar, que é errado fofocar. Todo mundo sabe. Mas fazem. Então, e tu quer te apoiar em cumprir algumas obras da lei? Lembrando que a lei é uma só. Tu descumprir uma, tu descumpre tudo. Então a lei suscita a ira de Deus. A ira de Deus se revela. Romanos, a gente já estudou capítulo 1, versículo 17 e 18. A ira de Deus, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade do ser humano, que nega a verdade, e nega a verdade, esconde a verdade pela injustiça. Quer continuar pecando, olha aqui. Quer continuar cumprindo leis? Se é que tu pudesse cumprir, né? Mas não pode. Ou quer continuar te auto-enganando, achando que porque tu dá uma esmola, dá uma oferta, dá uma cesta básica, ajuda alguma coisa, tu é dizimista, tu acha que tu tá ganhando alguma coisa com Deus, quer continuar, então é duplamente a condenação. Vocês sabem, já falei e repito. Existe hierarquia de condenação no inferno. Existe. Assim como no céu também vai ter diferença de filho para filho, no inferno também vai ter. E aqui os que querem insistir no erro de continuar se apoiando na lei, a condenação vai ser maior. Aí ele vem e fala assim, versículo 16. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa. Qual promessa que a gente acabou de falar? A que Deus fez para Abraão, para que toda a descendência de Abraão, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Tá vendo? Por isso que ele está dizendo, por isso, por essa razão. Porque não tem como cancelar a fé que Deus dá, o dom da fé. A fé que Abraão teve e creu em Deus. Não tem como cancelar o pacto que Deus fez, a promessa que Deus fez para Abraão. Deus disse, dele virá, do teu filho virá. E a gente já viu, a gente está vendo, a gente conhece a história, a gente sabe a história de Isaac e a descendência de Isaac e de Jacó, que veio Judá, e de Judá e veio Davi, e que veio Salomão, e que veio Jesus. A descendência de Abraão, como que tu vai cancelar uma promessa dessa? Aqui Paulo está dizendo para eles, ei, nós já conhecemos a história. A promessa de Abraão, nós já conhecemos a história. Deus cumpriu ou não cumpriu a promessa dele de dar o filho? Ele não cumpriu. Agora, vocês vão querer continuar acreditando que é através das obras de Moisés? Desperta. Essa é a razão.
para que seja, que provém da fé, para que seja segundo a graça de Deus. Justamente isso. É para provar o que Deus fez no pacto. É por graça, Deus por graça, por misericórdia, não deixou Abraão passar. Abraão estava esperando, passou lá a tarde toda espantando os urubus dos bichos, para os bichos não atacar, porque ele estava esperando o momento que ele ia passar. E Deus, na sua graça, botou ele para dormir e passou sozinho. Gente, a coisa mais linda desse mundo, quando tu medita nessa passagem da Escritura, tu vê a fidelidade de Deus fazendo um voto, um pacto com um homem pecador, pagão. Olha só, gente, esse é o nosso Deus. Como que a gente vai querer anular um pacto desse? Querendo oferecer uma obrinha para Deus? Pelo amor de Deus, desperta. É lógico que tinha que ser por meio da fé para que fosse segundo a graça. Porque é por graça, é por misericórdia que somos salvos, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A salvação depende de Deus, sempre dependeu de Deus, sempre foi, desde o Éden. Quando Deus foi lá e sacrificou o animal para cobrir o pecado de Adão e Eva. Sempre foi Deus que tomou a iniciativa, foi Deus quem chamou Abraão. Abraão não estava lá, ei Deus estranho, apareça para mim e me chame. Não, Abraão estava lá adorando deuses com o pai dele, esculpindo deuses, bruxo, atendendo pessoas como se fosse um cigano, um feiticeiro, um macumbeiro. E Deus foi lá e falou, Abraão, vem. E eu vou fazer um pacto contigo e tu vai ter um filho e da tua descendência vai vir o meu. Essa é a história bíblica, gente. E é isso que Paulo está repetindo aqui. É graça. Para que seja firme a promessa para toda a descendência. Toda a descendência. Agora ele já não está falando só da descendência em relação ao Messias, mas toda a descendência dos filhos de Abraão. Porque ele fala assim, porque Abraão é pai de todos nós. Todos aqueles que andam, que também creem, que são os da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai da fé de todos nós. E aí continua assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Muitas nações. Abraão não é só pai dos judeus. Abraão é o nosso pai. É o pai dos chineses, é o pai dos brasileiros, é o pai dos americanos, é o pai dos alemães, é o pai de todo, até dos alemães. Sim, Abraão é o pai dos alemães também. É, todo aquele que tem a fé que Abraão teve, Abraão é pai. E aí ele vem e fala assim, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão creu diante daquele. O que a gente falou e repetiu muitas vezes? Agora aqui a gente vai começar a falar da natureza da fé de Abraão. Vamos começar a falar aqui da natureza da fé de Abraão. No que Abraão creu, como a gente já falou, em que promessa que Abraão creu, no que Abraão creu. Aqui está falando que Deus constituiu ele pai de todas as nações, diante daquele a quem ele creu. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E ele vem e fala que perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão creu no Deus que ressuscita mortos. Abraão creu no Deus que traz à existência aquilo que não existe. Lembra que a gente viu no vídeo passado? Que quando Deus chamou Abraão para sacrificar Isaac, Abraão na hora obedeceu.
E foi, subiu uma caminhada de 3 dias no Moriá e disse pros servos, fiquem aqui, porque eu e o menino vamos subir, vamos adorar e vamos descer. Por quê? Lá no livro de Hebreus fala, porque ele sabia que Deus era poderoso, fiel, para cumprir a promessa que havia feito e que, se fosse necessário, ressuscitaria Isaac das cinzas, dos mortos. Olha aqui, Paulo afirmando que Abraão creu. A fé que Abraão creu, quando isso lhe foi imputado por justiça, ele creu no Deus que é poderoso e fiel para ressuscitar mortos e para trazer à existência aquilo que não existe. Vocês estão vendo a natureza da fé de Abraão, da fé que salvou e justificou ele, que salva e justifica eu e tu, todos aqueles que creem em Deus, no mesmo Deus poderoso e fiel que foi o Deus de Abraão? A natureza dessa fé de Abraão foi que ele não cria nele. Ele não cria nas obras da lei, ele não cria nos méritos dele, até porque ele não tinha nenhum. E ainda que tivesse alguma coisinha de bom, ainda que tivesse. Mas a natureza da fé não estava apoiada nele, estava apoiada no poder e na fidelidade de um Deus que ressuscita mortos. Gente, até aqui na história de Abraão, nunca havia ressuscitado nenhum morto. A Bíblia não fala em lugar nenhum de que havia algum morto ressuscitado. Olha a fé desse homem. Olha a fé desse homem. Uma fé que Deus deu para ele. Porque nem a fé que Abraão teve em Deus era dele. Deus deu essa fé para ele crer. Não existiam histórias de ressurreição aqui em Abraão. Mas Deus disse para ele o quê? Ei, veja bem, traz a existência. Olha o que Abraão creu, gente. No poder e na fidelidade de um Deus que pode ressuscitar mortos e trazer à existência o que não existe. Olha só, até aqui nunca teve nenhuma ressurreição, ninguém havia ressuscitado até Abraão. Olha o que Deus diz para ele: da tua descendência virá o meu filho, virá o Salvador do mundo, da tua semente, Abraão. Automaticamente, o que passa na cabeça de Abraão? Quando Deus fala, sacrifique Isaac. Eu creio no poder desse Deus e na fidelidade desse pacto que ele fez. Ele passou. Ele não pode voltar atrás no que ele disse. Porque voltar atrás é gravíssimo, até para um ser humano, quanto mais para ele que é Deus. E ele disse que do meu filho Isaac, da minha descendência, virá o filho dele que vai salvar o mundo. Então ele vai ter que ressuscitar o meu dos mortos. Então ele vai ter que trazer à existência aquilo que não existe. Ressurreição. Tá dando para entender? Ele vai ter que trazer à existência aquilo que não existe. Ressurreição. Ele vai ter que ressuscitar Isaac dos mortos. Por isso que eu vou subir com o menino e vou descer já já. E Deus proverá um cordeiro para si. Vocês estão vendo no que Abraão creu, meus amores? Ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha a natureza dessa fé, gente. Abraão, versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ó, Paulo falando para vocês, repetindo lá o que Deus disse, o que eu falei para vocês, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas
pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Ai, gente, eu me emociono. Abraão, crendo contra a esperança, creu naquele que é poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim será a tua descendência, numerosa como as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. Não levando em conta, mesmo ele olhando para a condição dele, ele creu contra a esperança. Contra a esperança, porque ele olhou para ele amortecido, 100 anos, velho já, sem condições de gerar um filho, e piorou, olhou para Sara, velhinha já, e ainda estéril, sem nenhuma condição de dar filhos, de gerar filhos. Abraão creu contra essa esperança. Mas ele não duvidou. Olha só, olha aqui, isso aqui é muito legal, gente. Não duvidou por incredulidade. Ele não duvidou, embora tenha falhado em alguns momentos. Ele tenha primeiro falhado, achando que ele poderia ajudar Deus, né? Se deitando com Ismael se deitando com Agar e tendo Ismael. Ele falou, não, Deus prometeu que eu vou ter um filho e uma descendência. Ah, então tá, então vou ajudar ele, vou ter Ismael. Ele cria que Deus disse que ele teria. Vocês estão dando para entender? Ele não duvidou em incredulidade. Em nenhum momento Abraão foi incrédulo de crer no que Deus havia prometido. É isso que vocês têm que entender, meus amores. Em nenhum momento Abraão duvidou, foi incrédulo. Porque o que é um incrédulo? O incrédulo é aquele que não crê na palavra de Deus. Tá dando para entender? O incrédulo é aquele que não crê na verdade da Bíblia. O incrédulo é aquele que tá me ouvindo aqui agora e que quer continuar dizendo de boca cheia, eu sou arminiano e vou ser salvo porque eu vou ajudar, porque eu vou obedecer, e é porque se eu decidir pelo meu livre-arbítrio ser salvo, eu vou ser salvo, e se eu querer continuar no pecado, eu vou pro inferno. Mas depende de mim. Isso é um incrédulo. Vai contra a verdade. Abraão não foi incrédulo em nenhum momento. Embora ele tenha tido falhas, duvidado, metido a pata, tido Ismael, mas ainda assim, mesmo tendo Ismael, ele acreditava naquilo que a Deus havia dito. Vai ver que é de Ismael, então eu vou ter, porque estava demorando um pouco, né? Porque não era no tempo dele, era no tempo de Deus. Mas isso aqui é muito importante. Ele não duvidou por incredulidade. Em nenhum momento Abraão foi incrédulo. O que acontece hoje, na maioria dos casos das pessoas, as pessoas são incrédulas. Elas não creem. Tá ali, tá na cara dela a verdade, ela ouve a verdade, ela sabe, ela vê que o falso evangelho ensina um monte de bobagem, ela sabe, e falsas promessas vazias, coisas que não são reais, que não estão escritas, mas ela é incrédula, ela não crê na verdade das escrituras. Ela crê na verdade do líder, do pastor da instituição, da seita que ela vai. Então isso é um incrédulo. Tanto incrédulos que vivem no mundo, como incrédulos que vivem dentro de uma sinagoga de Satanás, numa seita. Ou num falso evangelho, com o nome de igreja evangélica. Abraão nunca foi incrédulo. Nunca foi. Ele nunca duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Nunca. Mas pela fé se fortaleceu. Dando glória a Deus. Isso aqui é muito glorioso, gente. Abraão nunca duvidou do que Deus havia prometido. Nunca duvidou. Então, ele nunca desanimou. Ao contrário. Ele se animou na fé, se fortaleceu na fé dele, porque ele não duvidou da promessa. Voltamos lá atrás de novo. Foi com ele que Deus fez o pacto. Ele estava lá,
o dia que os animais estavam lá e que ele estava esperando o momento de passar e Deus não permitiu. Por graça, por misericórdia da vida dele, Deus não permitiu. E passou sozinho. E ele disse, assim será a tua descendência. E da tua virá o meu. Ele creu. Foi com ele que ele fez o pacto. Abraão cria nisso. E mesmo olhando para a condição dele, veja bem como olha a natureza da fé de Abraão de crer no poder de Deus de ressuscitar mortos e na fidelidade de Deus de cumprir o que ele prometeu. Foi nisso que Abraão creu. Olha só, ele se fortaleceu na fé dele, crendo que Deus era poderoso para cumprir e não ia falhar na promessa. Por quê? Quando Abraão olhava para ele, olhava para a condição de Sara e dizia assim, meu Deus, é crer contra a esperança, porque é um absurdo assim, é algo assim praticamente impossível, mas veja bem, ele 100 anos, Sara 90, estéril, olhando assim, naturalmente, é algo praticamente impossível. Olha só Abraão no meio olhando para os dois lados. Abraão olhando para a condição dele de Sara, é uma condição praticamente impossível. Agora Abraão olha para Deus, vê o pacto que Deus fez, que Deus passou, botou ele para dormir, passou, e o Deus que não pode mentir, o Deus que fez o pacto com ele passou e disse, eu farei. Eu vou te dar um filho e a tua descendência vai possuir tudo isso e o meu filho vai vir da tua descendência, de Isaac. Aí deu, não, isso é impossível que não seja verdade. Isso sim. Velho, Sara velha e estéril, praticamente impossível. Agora que Deus minta a isso é realmente impossível. Deus não mente, Deus não falha, Deus não pode quebrar um pacto, Deus não pode quebrar a promessa que ele fez. Então Abraão se fortaleceu, crendo no pacto, na promessa que Deus havia feito. Vocês estão entendendo, meus amores? Não importou a circunstância, não importou a condição dele, não importou nada, nem as boas obras, nem as más obras, não existia lei, não era circuncisão, não era nada, era simplesmente uma fé colocada no poder e na fidelidade de um Deus que prometeu para ele. Gente do céu, cada vez que eu medito nisso aqui, eu me emociono cada vez mais, conhecendo o caráter e a integridade desse Deus e a fé que Abraão teve nesse Deus. E essa fé que ele também nos dá. Essa é a fé que Deus nos dá. Meus amores, vou continuar aqui para terminar. E não somente por causa dele, Abraão, está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Não foi somente por causa de Abraão, mas foi por nossa causa. Nós também cremos no poder e na fidelidade desse Deus que ressuscita mortos. Nós também cremos no dia que nós ouvimos o Evangelho e entendemos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, morreu pelas nossas transgressões, mas que no terceiro dia o poder do Espírito de Deus ressuscitou ele das tumbas para nos salvar, para nos justificar. Nós cremos exatamente como Abraão creu que das cinzas ele traria Isaac. Ele creu que Deus traria existência aquilo que não existia, a ressurreição, e que ressuscitaria Isaac dos mortos para cumprir o pacto que ele tinha feito com ele. E é essa mesma fé que eu e tu hoje temos, nós que somos nascidos de Deus regenerados. Foi essa fé que eu tive porque eu também estava morta. Eu também estava morta em delitos e pecados.
Mas ouvindo a verdade do Evangelho, uma verdade como essa que a gente está aqui ensinando para vocês, eu criei que Deus era poderoso para me ressuscitar dos mortos e me dar vida juntamente com Cristo. Meus amores, nós também cremos no Deus que ressuscita mortos, do qual eu era uma, e talvez tu também era, ou ainda é. Mas o mesmo Deus que Abraão estava convicto, como ele diz aqui, ó, estando plenamente convicto que ele era poderoso para cumprir a promessa, é a mesma coisa hoje para mim e para ti. Essa fé que temos, que estamos convictos que Deus pode ressuscitar mortos. É por isso que a gente prega, é por isso que a gente ensina essa verdade. É por isso que a gente vem aqui ensinar. Porque estamos convictos no poder e na fidelidade desse Deus que cumpre promessas. Desse Deus que é poderoso para ressuscitar mortos. Desse Deus que não volta atrás. O qual, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos está imputado, a saber a nós os que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação, pela nossa salvação. Nós cremos nesse Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Essa é a fé que salva. Essa foi a fé que salvou Abraão. Ele simplesmente não creu nele. Ele não creu nele por boas obras para salvação. Ele não creu nele e em Sara para ter o filho da promessa que viria o Salvador do mundo. Ele não creu nas condições dele. Ele creu no poder e na fidelidade de Deus, que não pode voltar atrás, que não pode descumprir um pacto. E aí, no que tu tem crido? Será que tu tem te apoiado nas tuas obras? Será que tu tem te apoiado na tua confiança, na tua religião, na instituição que tu vai? De continuar achando que depende de ti, depende do teu livre-arbítrio de escolher e decidir por Deus? Meus amores, não é por obras da lei, é por fé. E que fé? A mesma fé que Abraão teve. E que fé foi essa que Abraão teve? Ele creu no Deus que era poderoso para ressuscitar mortos e que não podia mentir, que não podia faltar com a palavra e descumprir uma promessa. Promessa essa que não pode ser cancelada, porque o que Deus fez, Ele não desfaz. Por isso que não existe perda de salvação. Quem é salvo, porque Deus não pode voltar atrás na promessa que Ele fez. Ele já passou. Ele já passou pelo meio dos animais e já fez um pacto com Abraão. E todo aquele que tivesse fé nele, no poder e na fidelidade dele, como Abraão teve, que dele viria o Salvador do mundo. E hoje todos nós que cremos nesse Cristo morto e ressuscitado, que é o nosso substituto naquela cruz, também somos salvos e não existe perda de salvação, porque Deus não pode voltar atrás. Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e que hoje haja salvação, que hoje todos aqueles que estão embaixo das pedras, os filhos de Abraão que estão debaixo das pedras, venham nascer de novo, venham crer no poder e na fidelidade de Deus de ressuscitar mortos. Que assim seja. Até a próxima.